Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Depois de termos aprofundado o conceito de espiritualidade, de sustentabilidade, depois de termos mergulhado na espiritualidade integral, trabalhado as questões da educação ambiental, dos recursos, da sustentabilidade dos recursos hídricos, do solo e dos resíduos sólidos, é hora de nós conversarmos um pouco sobre o que é pastoral, afinal. Uma pergunta fundamental para nós que nos dispomos a este serviço, para nós que somos agentes de pastoral em formação. Não podemos ser o que não sabemos, não podemos nos tornar, no caso que nós não sabemos, e não podemos realizar um trabalho pastoral, estruturar uma pastoral, se não temos consciência do que é pastoral. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é pastoral. Né? O nosso itinerário que nós vamos percorrer será dividido, organizado, melhor dizendo, em 3 partes. Eu não sou jesuíta, né? Os jesuítas costumam organizar as suas falas sempre em 3 partes. Sou franciscano, mas vou emprestar o método jesuíta por esta manhã. A palavra pastoral, primeira coisa que nós vamos trabalhar aqui, o conceito de pastoral, a partir da etimologia da palavra, do que nós falamos quando falamos em pastoral. Segundo ponto de nossa reflexão, pastoral e as pastorais. Nós vamos tratar somente das pastorais a serviço da pastoral, com P maiúsculo, e a gente vai entender isso. E por último, eu quero dar um destaque à pessoa do agente de pastoral. O que é ser agente de pastoral e, no nosso caso, de pastoral do meio ambiente. Esse é o nosso caminho. Comecemos então com o primeiro ponto, inspirados aí pelo nosso querido Panda Duvidoso. O que é pastoral? Abrindo o áudio e dizendo brevemente, uma palavra, 2. Quando eu digo pastoral, o que vem na cabeça de vocês? Pastorear. Pastorear. O que mais? Caminho. Caminho. E é Paulo que falou? Cuidar. Cuidar. Comunidade. 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 Pastoral, caminho, cuidar, comunidade. O que mais? Igreja. Lembro da igreja. Pastorear, caminho, cuidar, comunidade, igreja, são noções, conceitos que vêm à nossa mente quando falamos pastoral. Mas, afinal, o que é pastoral? Pastoral é pastorear, é cuidar, é comunidade, é igreja, é caminho. O que é, afinal, pastoral? Muito bem. Indo na raiz da palavra, pastoral vem, logicamente, de pastor. Pastoral é a ação do pastor. E, ao mesmo tempo, o ser do pastor. E o que é o pastor aqui falando? É pastor de ovelha. Pastor de ovelha, que é uma função muito conhecida no Oriente Próximo, ali especialmente no Crescente Fértil, onde se encontra a terra onde Jesus viveu, historicamente. Então, Jesus, ele diversas vezes, assim como os profetas, diversas vezes Jesus vai
se apropriar da imagem do pastor de ovelhas para falar da sua missão, ou para falar de Deus, ou para falar do reino. Lembremos certa vez quando Jesus, cansado, decide atravessar o mar para outra margem para poder descansar um pouco com os discípulos, e as multidões, sabendo que ele tinha feito isso, contornaram o lago muito mais baixo. Alguém está dizendo que o meu áudio está baixo? Vamos ver. Aqui, para mim, está no volume total. Veja aí o volume de vocês. Está baixo para todo mundo? Para mim também tá ok. Então deve ser aí o problema, sabe? Deve ser um problema mais específico. Muito bem. Eu falava... então a multidão ela atravessa, né, e vai encontrar Jesus do outro lado. Jesus olha as multidões e ele se compadece. Diz o Evangelho, se compadece porque as multidões eram como ovelhas que não têm pastor. Ovelhas que não têm pastor. No capítulo 10 do Evangelho de João, que nós ouvimos recentemente no quarto domingo da Páscoa, nós podemos ver Jesus falando: eu sou o bom pastor. Eu sou o belo pastor. E dá a vida pelas suas ovelhas, né? E as ovelhas conhecem a minha voz, eu conheço as minhas ovelhas. Então ele utiliza desta imagem do pastor. Lucas, no capítulo 15, entre as parábolas da misericórdia, que é o filho pródigo, a moeda perdida, e o pastor das 100 ovelhas, tem lá a figura deste pastor, né? Pastor das 100 ovelhas, que vai ao encontro de uma única que se perdeu, deixando as 99 no redil. E volta fazendo festa quando encontra aquela que havia perdido. Então essa imagem do pastoreio, ela está muito presente na missão de Jesus, porque é uma imagem tirada da vida do seu povo. É uma imagem da cultura onde o verbo se encarnou. Ele utiliza. E ele faz com que essa imagem de uma profissão que era uma profissão mal vista, era uma profissão impura na visão judaica de época, era uma coisa de pobre e de pobre sujo, cuidar de animais e de ovelhas. Pior do que cuidar de ovelha, só cuidar de porcos. É dessa imagem que Jesus se utiliza para falar da sua missão, para falar do amor de Deus e para denunciar também os líderes de Israel. Para denunciar os líderes de Israel. Pastoral, portanto, vem da palavra pastor. Significa a ação do pastor e o ser do pastor. Para nós, quando a gente utiliza essa palavra, então, nós não estamos falando de qualquer pastor de ovelhas. Nós estamos falando do Cristo bom pastor. Então, pastoral é a ação do bom pastor. É o ser do bom pastor, que é Cristo vivo. Perguntinha. E qual é a ação do bom pastor? O que é este ser do bom pastor? O que faz, como age o bom pastor? Vamos pegar o evangelho mais catequético, o mais sintético dos quatro, que é o evangelho de Marcos. Primeiro a ser escrito. Lá, Marcos, no início do seu evangelho, quando começa a falar da vida pública de Jesus, quando começa a falar das ações do nosso bom pastor, que é Cristo, ele diz assim, capítulo 1, versículos 14 e 15. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galileia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: cumpriu-se o tempo
e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos está nos mostrando já de cara qual é a atitude do bom pastor. O que é pastoral neste seu Evangelho? A ação do pastor é anunciar a boa nova. A boa nova do reino. A boa nova do reino. Jesus começou a andar pela Galileia, anunciando aquele evangelho, evangelion, boa notícia, boa nova. E qual era essa boa notícia? O reino de Deus está próximo. Os gregos não têm apenas uma palavra para próximo, no sentido de tempo e espaço, mas duas palavras, uma no sentido de tempo, outra no sentido de espaço. Então, quando nós falamos aqui e lemos no Evangelho de Marcos, o reino de Deus está próximo, nós não estamos falando de uma proximidade de tempo, como a segunda-feira está próxima de hoje, que é domingo, e está para chegar. Mas estamos falando de uma proximidade de espaço. Como eu estou próximo de um outro que está do meu lado. Como aí em Capanema, vocês juntos reunidos, um está próximo do outro e já estão aí. Não é uma proximidade que ainda virá no tempo. É uma proximidade do espaço. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus já chegou. O reino de Deus está entre nós. Esta é a primeira, a central, a nuclear ação do pastor. O anúncio de uma boa nova, de um evangelho, que é o evangelho, que é a boa nova do reino, que provoca conversão, ou seja, mudança de vida. Mudança de vida. É preciso acreditar nesta boa nova e mudar de vida. A ação do pastor é o anúncio do evangelho do reino. Isso é o que é pastoral naquele primeiro século para o Evangelho de Marcos. O pastor das ovelhas, ele guia as ovelhas. O pastor das ovelhas, ele protege as ovelhas. Mas, sobretudo, o pastor das ovelhas cuida das ovelhas. As ovelhas conhecem a voz, seguem a voz do pastor, porque sabem que o pastor lhes quer bem. Elas têm confiança no pastor. Porque o pastor cuida, porque o pastor zela. E ele faz pastoral no sentido agrícola da coisa, que significa justamente um cuidado para com os animais. E no sentido evangélico bíblico, esse cuidado se manifesta no anúncio de uma boa nova que salva, de uma notícia que é o anúncio do reino de Deus que já está entre nós, ou seja, Deus não está longe, o seu amor não está distante, ele caminha conosco na nossa história, transformando-a, agindo. E toda a vida de Jesus é vida pastoral. Toda a vida de Jesus é vida do bom pastor. É entrega, é proteção, é guia, mas sobretudo é cuidado. Um Cristo que cuida dos seus a ponto de dar a própria vida por amor. A ponto de dar a própria vida por amor. Pois quando o lobo chega, o pastor não foge, né? Mas está disposto a entregar a vida. Pastoral em Jesus é isto. Pastoral em Marcos, no primeiro século, na palavra de Deus, é isso. Só que durante o tempo, nós mudamos um pouco esse conceito de pastoral. Conforme a igreja foi se institucionalizando, lá no século IV se torna uma religião oficial do grande Império Romano,
Então, a pastoral, a ação do pastor, ela gradativamente, no tempo da cristandade, ou seja, onde a igreja andou de braços dados com o Estado, Idade Média, Idade Moderna, nós vamos ter a pastoral como sinônimo de sacramentalização. Então, fazer pastoral significa batizar, dar primeira comunhão, crismar, ordenar, unção dos enfermos, né, casar no católico. Então, se reduz o anúncio da boa nova do reino, o cuidado do pastor, que categorizava, né, a pastoral no primeiro século, nos primeiros tempos da igreja, vai se reduzindo à ação ritual, à instrução moral. E aí nós assistimos a uma redução do conceito de pastoral. Vai se tornando sinônimo de sacramentalização. Sacramentalização. Isso começa no século IV. Ganha força do século XI em diante. E sabe quando termina? Há um rompimento dessa mentalidade século passado. São 1.500 anos de uma redução do conceito de pastoral à sacramentalização, sobretudo do século XVI para cá, século XI e depois o XVI para cá. Missão torna-se sinônimo de batizar e evangelização se torna sinônimo de fazer católicos. Pastoral se torna sinônimo de sacramentalização. No entanto, o Concílio Vaticano II, ele abre novas janelas para uma nova compreensão do que é pastoral. O Concílio Vaticano II, que foi a grande reunião de todos os bispos do mundo, que aconteceu no século passado, na década de 60. Iniciou em 62 e foi até 65. Começou sob o pontificado do Papa João XXIII, terminou sob o pontificado do Papa Paulo VI. O concílio que preparou a igreja para o terceiro milênio, o concílio do qual nós hoje somos herdeiros. Antes do concílio, nós rezávamos a missa, né, em latim, o presbítero de costa para o povo, o altar encostado na parede, e aquela imagem do presbítero, sabe, do clero, a igreja que foi se clericalizando no tempo. Então, em determinado momento da história da igreja, a gente vai dizer que o padre, o presbítero, ele é um alter Christus. O que significa isso? Ele é um outro Cristo. E ele age in persona Christi, mas em persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo, do Cristo mestre, por isso ele ensina, do Cristo sacerdote, por isso ele preside o culto. E aí a pastoral se tornou, no tempo, uma ação exclusiva do clero. Porque na nossa cabeça, na cabeça da igreja no tempo, pastoral, ação de Cristo, e o único ministério que possui o ministério de Cristo, o único ministério que possui funções cristológicas é aquele de quem age em persona Christi na liturgia. É aquele do padre. Então, quem faz pastoral? Bispo e padre. E o diácono permanente? Nós abandonamos durante o tempo o diaconato permanente. Não existia. Quem resgatou o diaconato permanente foi o Concílio Vaticano II. Durante muito tempo, ordenava diácono só quem já ia ser ordenado padre. Então, pastoral era coisa de padre e de bispo. O Concílio Vaticano II rompe com essa perspectiva. A mudança do Vaticano II não foi só na liturgia, mas foi na nossa forma de ser igreja. Porque
o concílio ele vai buscar lá nas fontes, lá nas origens, na Sagrada Escritura, na tradição dos pais da Igreja, as origens, as fontes da nossa fé. Ele faz um movimento de retorno. Não de retorno ao século XVI, não de retorno à Idade Média, mas de retorno às fontes, para poder reinterpretar toda a tradição que segue e se entender no mundo hoje. Antes, no século XVI, quando houve o Concílio de Trento, né, contra a Reforma, como é que a igreja se entendia? Bora lá, aula de eclesiologia agora. Como é que a igreja se entendia? O mundo é menor do que a igreja. A igreja é uma realidade maior que o mundo. O mundo tem que entrar dentro da lógica da igreja. Então, o mundo tem que se adequar à igreja, entrar na igreja. Como é que a igreja se entende a partir do Vaticano II? Não é o mundo que é menor que a igreja. O mundo é maior do que a igreja. A igreja não está fora do mundo, como no século XVI se pensar. A igreja está dentro do mundo. E mais, ela está dentro do mundo, a serviço do mundo. Mas não do mundo como realidade mundana. Ela está a serviço do reino de Deus, que está presente no mundo. O reino de Deus que está presente ainda não de forma plena, mas já está presente. Já está presente. É a dinâmica do já e do ainda não. Já está presente, mas ainda não plenamente. A igreja como servidora do reino no mundo. No mundo. Se antes a gente entendia pastoral como ação do clero, o Concílio Vaticano II ele vai dizer que todo o povo de Deus é sacerdotal. Meu Deus, isso era impensável se dizer uma coisa dessa no século XVI. Todo o povo de Deus é sacerdotal? Não. Sacerdote é aquele que é ordenado. Lutero disse isso, hein? Sacerdócio universal era doutrina protestante. Só que, antes de tudo, era a boa teologia cristã dos primeiros séculos. E o Concílio Vaticano II redescobre isso. Ou seja, todo o povo de Deus é sujeito de evangelização. Pastoral não é, portanto, sinônimo da ação do padre e do bispo. Pastoral é a ação do Cristo bom pastor na história, que inaugura o reino, que torna o reino presente. E então, quem é que faz pastoral? Todo o povo de Deus sacerdotal. Toda a igreja faz pastoral. Olha a mudança de noção que o concílio traz. Não é mais apenas o padre e o bispo os sujeitos da pastorais, mas sim todo o povo de Deus. Porque todo o povo de Deus, todo o povo batizado, age na pessoa de Cristo, tem uma missão própria que lhe vem com o batismo, é sujeito, vocacionado à evangelização. A tal ponto do Concílio Vaticano II colocar o título do documento sobre os leigos Apostolicam Actuositatem. O apostolado dos leigos é o nome do documento conciliar que fala da vocação do laicato. Apostolado era coisa de bispo. Às vezes chegava no padre. E o concílio fala do apostolado dos leigos. Portanto, toda a igreja é sujeito pastoral. Há uma mudança aí. Há um resgate daquilo que acontecia nos primeiros séculos, tá? E aí nós temos o Papa Paulo VI. Papa Paulo VI, depois do Concílio Vaticano II, à luz de tudo aquilo que foi inspirado no concílio pelo Divino Espírito, ele escreve um documento, uma exortação, da qual o Papa Francisco bebeu muito para escrever Evangelii Gaudium. Essa exortação, não sei se vocês já ouviram falar, chama-se Evangelii Nuntiandi.
Evangelii Nunciandi, o anúncio do Evangelho, é uma exortação, documento papal de maior peso pastoral, sobre a nova evangelização. E aí, Paulo VI vai dizer uma coisa muito interessante. O Papa que encerrou o concílio, ele diz: a igreja existe para evangelizar. Número 14 do Evangelho Nunciante. A igreja existe para evangelizar. E tudo que ela tem deve estar a serviço. Evangelizar não é sinônimo de sacramentalizar. Sacramentos fazem parte da vida da igreja, com toda certeza. Fundamental parte. Mas não se pode reduzir a evangelização à sacramentalização. Porque evangelizar é anunciar a boa nova do reino de Deus que está entre nós. E o que é anunciar essa boa nova do reino? A gente vai ver já já. Mas evangelizar. A igreja existe para evangelizar. A igreja existe para fazer no mundo o que o Cristo fez no mundo. Para realizar no mundo a ação do Cristo bom pastor. Ou seja, a gente pode repetir tranquilamente essa frase de Paulo VI, dizendo: a igreja existe para fazer pastoral. Porque falar em pastoral hoje, queridos e queridas, é falar da ação evangelizadora da igreja. Que é a ação do bom pastor realizada hoje por nós, igreja. Igreja toda. Não só padre, não só bispo e não só leigo, mas igreja toda. Evangelizar é a ação pastoral. A ação pastoral é a ação evangelizadora da igreja. É a ação evangelizadora da igreja. Para trazer para um conceito mais próximo de nós, a igreja existe para evangelizar. Então, se tem uma escola é para evangelizar, se tem uma paróquia é para evangelizar, se tem uma pastoral do meio ambiente é para evangelizar, se tem um salão paroquial, se tem um negócio alugado, é para evangelizar. E se não está servindo a evangelização, não é para ter. Mas o que é evangelizar? É fazer católico? Vamos ver o que o Papa Francisco nos diz na Evangelii Gaudium, número 176. Evangelizar é tornar o reino de Deus presente no mundo. Evangelizar é tornar o reino de Deus presente no mundo. Gravem essa frase, anotem, coloca na porta da geladeira, cola na testa. Evangelizar é tornar o reino de Deus presente no mundo. Portanto, mais do que sacramentalizar, mais do que fazer católico, evangelizar é anunciar uma boa nova do reino como fez Jesus. É continuar a missão de Cristo na história. É continuar a missão de Cristo na história. Não é desprezar os sacramentos nem a moral da fé. Pelo amor de Deus, não entendam isso. Mas é muito mais amplo. É muito mais profundo. Não se trata de reunir um grupo na capela e, reunindo o grupo na capela, rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um rosário e dizer que estamos evangelizando. Evangelizar é tornar o reino de Deus presente no mundo. E o que é o reino de Deus? É a realidade vista a partir de Deus. E Jesus olhava e contemplava a natureza, e da natureza tirava elementos para falar do reino. O reino de Deus é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, plantada e se torna uma árvore frondosa onde as aves vêm fazer ninho. O reino de Deus é como a mulher que pega o fermento, põe na massa e leveda toda a massa. O reino de Deus é como alguém que joga a rede, tira peixes e depois vai catar. Isso aqui é interessante, isso aqui é legal, isso aqui não é. E tá pude. O reino de Deus é como alguém que encontra um tesouro perdido e vende tudo que tem para comprar aquela terra. Um tesouro enterrado, né?
O reino de Deus, o reino de Deus, a realidade vista com os olhos de Deus. E quando Pilatos pergunta a Jesus, tu és rei? Sou rei. Sou rei. Mas o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, ou seja, se o meu reino fosse que nem o de vocês, os meus guardas estariam aqui me tirando das mãos de vocês. Mas meu reino não é daqui. Meu reino não é como esses reinos do mundo. O reino de Deus é um reino diferente. É um reino onde no Filho, em Cristo, somos todos irmãos e irmãs. É um reino de fraternidade. Porque o Cristo nos fez filhos, nos faz filhos. E é filho quem é irmão. Se eu olho para o meu irmão e o renego, eu estou renegando a nossa filiação. Ou seja, renegando a fraternidade, dizendo não és mais meu irmão, eu estou renegando o meu ser filho do mesmo pai. Eu estou renegando meu pai. Caim, que mata Abel, não vê mais ele como irmão? Acaso sou guarda de meu irmão? Rompe ali a relação com o pai. Para ser filho é necessário, portanto, para ser verdadeiramente filho, é preciso ser verdadeiramente irmão. Verdadeiramente irmão. E faz parte do projeto de Jesus. Jesus tinha um projeto. E não dá para falar em evangelho sem falar da pessoa de Cristo e do seu projeto. O projeto de Cristo é o reino do Pai, é o reino dos céus, é o reino de Deus, que já começa aqui e que ainda não está plenamente realizado. Esse reino é hoje missão nossa de batizados, porque o batismo nos faz sacerdotes, profetas e reis. O batismo nos faz sujeitos do reino de Deus. Nos faz partícipes do reino de Deus. Nos faz construtores do reino de Deus. Nos dá a missão de tornar, o reino de Deus presente no mundo. Presente no mundo. O reino de justiça, de fraternidade, de paz. Um reino de justiça, de fraternidade e de paz. Portanto, em síntese, antes do Concílio Vaticano II, como é que se entendia pastoral? Pastoral era sinônimo de sacramentalização. Depois do Concílio Vaticano II, pastoral trata-se de quê? De evangelização, que é mais do que sacramentalizar. Dá para entender? Sim ou não sim? Ok? Evangelizar. Falamos em pastoral, com P maiúsculo, estamos falando da ação evangelizadora da igreja. Não estamos falando de um grupo ou de outro grupo, mas estamos falando da ação evangelizadora da igreja. Antes do Vaticano II, pastoral era coisa do clero, era coisa de padre, coisa de bispo. Depois do Vaticano II, pastoral é coisa de quem? É coisa de todos os batizados. Sacerdotes, profetas e reis. Pastoral é coisa do povo de Deus. É que todo o povo age na pessoa de Cristo. Todo o povo é crismado, é ungido. É ungido como Cristo o ungido. Então, antes do Concílio Vaticano II, a igreja era entendida fora do mundo. Então, o que era fazer pastoral? Era tirar a pessoa do mundo. Ainda hoje tem umas arrumações, né? Ela chega e diz, eu aceitei Jesus, eu saí do mundo. Saiu do mundo? Foi. Viraste ET? Alienígena? Foi para onde? Júpiter? Não. A nossa missão não é tirar ninguém do mundo. Jesus diz no Evangelho de João, né, capítulo 17, Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do maligno. Como eu não sou do mundo, eles não são do mundo. Mas como tu me enviaste ao mundo, eu também os envio ao mundo. A nossa missão é no mundo. Fermento aonde? Na massa. Sal da onde? Da terra.
igreja, depois do Concílio Vaticano II, se entende uma igreja a serviço do reino, não fora do mundo, mas no mundo. Não é uma igreja mundana, no sentido pejorativo da coisa, mas uma igreja no mundo, a serviço do reino no mundo. Por isso, termino essa parte com uma citação do Papa Francisco na Evangelii Gaudium, número 183. Se anunciar, se fazer pastoral, é evangelizar. Se a igreja existe para evangelizar e, portanto, existe para fazer pastoral, e evangelizar é tornar o reino de Deus presente no mundo, ouçamos o que o Papa nos diz. Uma fé autêntica, que nunca é cômoda, nem individualista, comporta sempre um profundo desejo de mudar o mundo. Comporta sempre um profundo desejo de transmitir valores. Comporta sempre um profundo desejo de deixar a terra um pouco melhor depois da nossa passagem por ela. Olha que beleza, diz o Papa Evangelii Gaudium. Se a nossa fé é uma fé autêntica, não é cômoda nem individualista, intimista, comporta sempre um profundo desejo de mudar o mundo. Então, quando a igreja fala da dimensão social, política, econômica, trabalhista, ecológica da fé, ela não está falando de um apêndice. Ela não está falando de algo que ela não deveria tocar. Ela não está saindo da sua missão. Não. Ela está fazendo pastoral. Ela está realizando sua ação evangelizadora, que é tornar o reino de Deus presente no mundo. Tornar o reino de Deus presente no mundo. Então, por isso agora a gente pode, no segundo momento, conversar sobre as pastorais a serviço da pastoral, com P maiúsculo e no singular. As pastorais, no plural, a serviço da pastoral, no singular. A gente já entendeu o que é a pastoral no singular, não já? A pastoral, com P maiúsculo, é a ação evangelizadora da igreja, que é uma ação organizada, pensada, refletida. Né? Aquilo que a igreja se propõe a ser no mundo. Tá? Então, a pastoral como ação da igreja. As pastorais, que são os grupos organizados, como a gente conhece, as pastorais estão a serviço da pastoral, que é a ação da igreja como um todo. Então, se aqui eu vou mostrar para vocês essa imagem. E pensem nesse círculo, que é um círculo pontilhado, não é um círculo fechado, mas um círculo com abertura, como a comunidade eclesial. A igreja, seja ela a comunidade diocesana, paroquial, comunidade capela, a igreja. A igreja tem algumas pastorais, ou seja, alguns grupos de ação organizados que servem a serviços mais ad intra, ou seja, mais internos. Aí nós temos a pastoral catequética, que vai cuidar da iniciação de novos cristãos na comunidade. A pastoral familiar, que vai tratar da espiritualidade e da formação cristã dos noivos e dos casais jovens, das famílias. As pequenas comunidades, a vivência eclesial nos pequenos grupos. Pastoral da juventude, também a espiritualidade e formação cristã dos pequenos grupos, da juventude. Pastoral vocacional, para um discernimento daquilo que o Senhor espera de nós. Pastoral litúrgica, para cuidar da celebração da comunidade. Pastoral do dízimo, para ajudar a manter a comunidade. Há essas pastorais que são de um serviço mais ad intra. O perigo é quando a gente acha que fazer pastoral é apenas fixar numa dessas dimensões internas. Não é só isso. Existem aquelas pastorais que são o que eu gosto de chamar de pastorais de fronteira.
de fronteira, porque não se trata de um serviço da igreja para dentro, trata-se de um serviço da comunidade para fora, um serviço da comunidade ao mundo, e que essas pastorais estão no centro daquilo que é a missão da igreja no mundo, tornar o reino de Deus presente no mundo. Por isso nós temos as pastorais educacionais, pastoral da educação, pastoral universitária, para fecundar com os valores do evangelho estes ambientes. Da porta da igreja para fora. Por isso nós temos uma ação pastoral que é o anúncio missionário, sair da sacristia, ir anunciar Jesus, antes de tudo com testemunho, como diz Paulo VI. Né? Anunciar Jesus, o anúncio missionário, a visitação. Por isso nós temos as pastorais sociais, hein? Pastoral da criança, pastoral carcerária, pastoral dos enfermos, pastoral da AIDS, Cáritas, Comissão Justiça e Paz, pastoral do surdo, pastoral da mulher marginalizada, pastoral dos ciganos, pastoral do migrante, várias pastorais, pastorais da pessoa idosa, pastorais que são o serviço da comunidade para fora. Por isso nós temos a pastoral da comunicação, está aqui a Vânia, coordenadora diocesana da PASCOM. A PASCOM não é apenas para uma comunicação entre os eleitos, né? Entre os eleitos. Não. É uma comunicação da porta para fora, aproveitando-se aí dos ambientes hoje digitais que nós temos especialmente, mas também das outras mídias, para favorecer uma comunicação à destra, portanto, para fora. É importante a comunicação adintra, é fundamental, mas também a destra. Por isso eu digo que é um pastoral de fronteira. E é onde se situa também a nossa pastoral, a pastoral do meio ambiente, pastoral ambiental. É uma pastoral de fronteira, de um serviço da comunidade para fora. Para fora. Todas essas realidades, sobretudo as de fronteira, as de dentro, as da dintra, preparam as pessoas para realizar uma presença no mundo. As adintra preparam a comunidade para as atividades à destra. As internas preparam a comunidade para uma atividade para fora. E aqui a igreja realiza sua missão de tornar o reino de Deus presente no mundo. Essas pastorais ali, educacionais, sociais e a pastoral ambiental, elas têm algumas características muito importantes que partilha com todas as pastorais, mas elas têm uma característica mais própria, uma personalidade mais própria dentro do leque dessas diversas pastorais. E aqui eu vou abordá-la. Parte dos dois elementos fundamentais da vocação cristã. Ainda no Evangelho de Marcos, se a gente pega o capítulo 3, já lá diz assim, capítulo 3. Jesus subiu a montanha e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então, constituiu 12, para estarem com ele e para enviá-los em missão. Então, Jesus constitui 12 para ficar com ele e para enviar em missão. Dois movimentos: permanecer com ele e ser enviado. Comunhão, missão. Se falta um desses elementos, não há vida cristã. O Papa Francisco chama de os dois movimentos do coração, sístole e diástole. Um comprime e o outro expande. Um comprime e o outro expande. Comunhão, missão. Comunhão abastece, missão, né, fecunda o mundo. Então, comunhão, missão, sístole e diástole. Discipulado, missionariedade. Discípulo missionário. Discípulo missionário. Ficar com ele e ser enviado. Ramos na videiras, fermento na massa. Ramos na videira, luz do mundo. Sal da terra.
No âmbito da comunhão, o que deve fazer a pastoral do meio ambiente? No âmbito da comunhão, eu dividi aqui em duas cores. Primeiro, essas 3 primeiras atitudes são atitudes pessoais. Pessoais da pastoral, ou seja, cada agente de pastoral, que depois eu vou falar mais propriamente. Conversão permanente. O agente de pastoral deve estar num permanente caminho de conversão. De deixar que o mistério habite nele, que o evangelho se torne vivo nele, que o Espírito possa guiar os seus passos, suas ações. Né? Ou como diz a oração da coleta de hoje, que a gente pôde fazer no início dessa nossa conferência, né? Que pela inspiração de Deus possamos pensar o que é certo e realizar com a sua ajuda. Conversão permanente. O agente pastoral também deve se dedicar a uma oração contemplativa. E aqui o Padre Renato falava bastante disso ontem de manhã. Né? Uma oração contemplativa. Nós devemos, como agentes pastorais, a pastoral do meio ambiente deve aprender a rezar diferente. A rezar para além de uma sala fechada em 4 paredes. A rezar sob o altar do mundo. Né? A rezar sob o altar do mundo. E a vida sacramental dos agentes. Viu? Dominicalmente, Eucaristia. Todo domingo, Eucaristia. Ah, mas esse domingo a gente tem ação no Igarapé, então a gente não vai para a missa. Acabou-se. Acabou-se. Então, é preciso ter uma vida sacramental madura. Tá? A missão não pode ferir a comunhão. Senão não é missão cristã. Não é missão cristã. Uma vida sacramental, uma vida de oração, a vida na palavra. E aí, como pastoral, como grupo pastoral, é preciso investir na formação continuada. Não é essa formação básica aqui que vai acabar com todo o conteúdo que vocês precisam aprender. É continuamente estar se formando. Tá? O homem é um contínuo processo formativo. E depois o trabalho de pastoral de conjunto. A pastoral do meio ambiente não pode trabalhar sozinha. Não pode trabalhar sozinha de jeito algum. E aqui, olha as possibilidades que temos de trabalho conjunto aí, hein? Com as pastorais sociais, com a pastoral da comunicação, com a pastoral educacional, ontem nós falávamos disso, com a catequese, com a pastoral familiar, com as pequenas comunidades. Queridos e queridas, frentes de trabalho conjunto não vão faltar. Não vão faltar se a gente tiver uma consciência de que nós não podemos ser um grupo isolado. Isso no sentido da comunhão. E da missão? O que é que a nossa pastoral vai realizar na sua missão específica? Sua missão específica de pastoral ambiental vai tratar da educação ambiental, seja uma dimensão mais formativa e informativa, mais educativa, no sentido de formar novos hábitos para o cuidado do meio ambiente. Outra dição, o serviço de preservação do meio ambiente, ou seja, além de formar pessoas, formar consciências, nós precisamos agir como pastoral. Então, elencar serviços concretos a partir da nossa realidade, onde nós possamos preservar o meio ambiente, seja na comunidade cristã, no município, na vila, no bairro, encontrar serviços possíveis. E aqui os projetos. Quero falar dos projetos. Acho que eu coloquei aqui no slide que viemos falando esse tempo todo dos projetos, né, desde sexta-feira. Que projetos são esses? A Comissão Diocesana de Meio Ambiente decidiu oferecer às paróquias um cardápio de projetos, uma capacitação, assim que a situação sanitária permitia, claro, com diversos temas. Tá? Educação ambiental, um projeto. Viveiros e hortas, um projeto. Economia solidária e fraternal, um projeto. Sustentabilidade dos recursos hídricos, um projeto. Trato dos resíduos sólidos, um projeto. Vamos começar com esses 3 por enquanto, para não afogar ninguém. Como é que vai ser isso? A pastoral que está se organizando na paróquia vai, a partir da sua realidade e das suas possibilidades,
solicitar a equipe diocesana, comissão diocesana. Nós queremos implantar na paróquia o projeto de viveiros e hortas. Aí a gente vai enviar os assessores para capacitar a pastoral para executar esse projeto na paróquia. A paróquia quer o projeto dos resíduos sólidos, para mexer com lixo e também de educação ambiental. A gente vai enviar os assessores para capacitar na paróquia esse grupo, todo o processo prático e também teórico. Tá? Ou seja, a gente vai oferecer para vocês um cardápio de projetos. Ainda não estão todos prontos, então por isso a gente quis apresentar todos hoje, mas ainda não estão todos prontos, todos os projetos, só alguns. Então, quando tiver todos os projetos arrumadinhos, eles vão estar dentro de um guarda-chuva maior, né? Ou seja, esse é o nosso projeto de ação pastoral do meio ambiente por esse período. As paróquias vão poder solicitar isso aqui de nós, a gente vai poder oferecer essas capacitações. Então, não é que a gente vai sair por aí se oferecendo também. É a paróquia que precisa fazer a solicitação do projeto. Vocês vão ter os projetos na mão e vão poder escolher depois, a partir da realidade, que projeto solicitar. Se Deus quiser, com o avanço da vacina, semestre que vem, a gente já pode estar peregrinando aí paróquias afora. Vamos esperar aí a vacinação. Tá? Então, os projetos também são uma coisa bem organizada. Eu estou correndo atrás de possíveis financiamentos, talvez, para algum desses projetos, sobretudo para a questão das viagens, dos assessores, etc., para que não haja custo algum para a paróquia, sabe? Para que não haja custo algum para a paróquia. Mas isso a gente reza aí para ver se consegue mesmo e fala mais tarde. Né? Além disso, a incidência política. E aqui falava a Mary Jane, aqui falava o professor Eliton, né? A pastoral ambiental, assim como as pastorais sociais e educacionais, ela, diferente da catequese, da liturgia, do dízimo, da familiar, ela tem uma incidência política. Precisa ter uma incidência política. E aqui não é que a gente tem que se enfiar no partido político. Não. A incidência política é justamente participar das decisões públicas no que diz respeito à área específica da pastoral, ou seja, o nosso caso, meio ambiente. O Conselho Municipal de Meio Ambiente, audiências públicas de meio ambiente, cobrar dos nossos, do Legislativo e do Executivo, ações em prol da preservação do meio ambiente. Dá para entender? Essa é uma dimensão constitutiva do ser pastoral do meio ambiente. Não é um apêndice, não é uma coisa que a gente pode optar ou não. É uma dimensão constitutiva do ser pastoral do meio ambiente, a incidência política. Tá claro? Ok? Por último, o agente pastoral. O agente pastoral e, mais especificamente, o agente pastoral do meio ambiente. O agente pastoral do meio ambiente, queridos e queridas, é um evangelizador. Isso não se pode esquecer. É um evangelizador, mas um evangelizador no Espírito de Jesus. E como é um evangelizador no Espírito de Jesus? Vamos abrir a Bíblia lá em Lucas, capítulo 4. Lucas 4, versículos 16 seguintes. Jesus na sinagoga em Nazaré. Foi então a Nazaré onde fora criado. Conforme seu costume, no dia de sábado, foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar o evangelho aos pobres. Enviou-me para proclamar a liberdade aos presos e aos cegos a visão,
para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano do agrado do Senhor. Depois, Jesus fechou o livro, entregou ao ajudante, ao coroinha, e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então Jesus começou a lhes dizer: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. E aí tentaram jogar Jesus do precipício. Mas, para entender que tipo de evangelizadores nós, agentes da pastoral do meio ambiente, devemos ser, precisamos olhar para Jesus. O evangelho que Jesus anuncia. Proclamar um evangelho, uma boa notícia aos pobres. Devolver a visão aos cegos. Né? Libertar os presos, os oprimidos. E proclamar um ano do agrado do Senhor, um tempo da graça de Deus. Aí nós poderíamos... Isaías estava falando das mazelas do seu tempo. Nós podemos acrescentar as nossas mazelas. Então o Espírito do Senhor nos ungiu e nos envia. Para quê? Para cuidar da casa comum que está em ruínas, que está gemendo como em dores de parto. Evangelizadores no Espírito de Jesus, porque o mesmo Espírito que agiu em Jesus e permitiu que ele realizasse o que realizou, age em nós, viu? Não é um espírito dublê, nem um espírito suplente, nem um espiritinho. É o mesmo Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo. Evangelizadores no Espírito de Jesus. Portanto, quais são as características de um agente da pastoral do meio ambiente? Uma espiritualidade integral. Uma espiritualidade que não seja apenas um olhar para dentro, mas um impulso que começa dentro e vem para fora. Porque o Espírito é fogo, o Espírito é vento, e vento que impulsiona a movimento, a sair. Se está parado, não é coisa do Espírito, porque o Espírito sopra, o Espírito movimenta, o Espírito sacode. Além de tudo, o agente da pastoral do meio ambiente precisa ter sensibilidade, precisa ser sensível aos sinais dos tempos, precisa estar de olhos abertos, coração aberto, vida aberta para as necessidades do local onde se encontra. Jesus é uma pessoa assim, Jesus via, e diversas vezes no Evangelho a gente vai ver, e Jesus viu, não passa despercebida a realidade. Que diante de nós a realidade também não nos passa despercebida. O agente pastoral do meio ambiente deve ser profeta, a partir do seu batismo. O que faz o profeta? Anuncia, que é a vontade de Deus, a palavra de Deus, denuncia o que não é vontade de Deus, o que não é palavra de Deus. Duas atitudes, de anúncio e de denúncia. Profeta e missionário, desinstalado. Não pode ser mais um grupo de igreja que se encontra o tempo todo fechado entre si. Mais uma pastoral decididamente missionária, itinerante, pé na estrada, pé na mata, pé na água, no caminho, na estrada. Na estrada, a estrada é o lugar de Jesus e a estrada é o lugar dos discípulos de Jesus. A estrada. Portanto, ao agente pastoral cabe o quê? Ao agente pastoral que realiza no mundo a ação do Cristo Bom Pastor, que é tornar o reino de Deus presente, cabe o quê? A sensibilidade para perceber onde a dor é mais intensa e qual é a melhor resposta para essa dor. A dor da nossa casa comum e a dor dos nossos irmãos e irmãs que já não têm o que comer, que são expulsos de suas terras e assim por diante. Sensibilidade para perceber e respostas. Resumindo, queridos e queridas, o que é pastoral? Pastoral é a ação evangelizadora da igreja. Tornar o reino de Deus presente no mundo. As pastorais da igreja estão a serviço da pastoral, do tornar o reino de Deus presente no mundo. E o nosso caso específico da pastoral do meio ambiente,
Qual é o nosso serviço ao reino de Deus no mundo? É o serviço de preservação do meio ambiente, da casa comum, como correspondência à missão que o Senhor nos deu. Nós não somos uma ONG, nós não somos um grupo de eleitos, de pessoas que se encontram por afinidade para fazer um negócio legal. É uma vivência do nosso batismo. É uma pastoral da igreja, que está a serviço do reino de Deus. E por último, o agente da pastoral do meio ambiente é aquele que vive uma espiritualidade integral e profética, uma missionalidade e também com incidência política.